Em 10 de junho de 1940, o ditador italiano Benito Mussolini finalmente juntou-se a Hitler na guerra contra a Grã-Bretanha e a França. A invasão italiana na Riviera Francesa, 2 dias antes da rendição da França, não progrediu muito, mas como fruto da vitória, Mussolini garantiu a ocupação dessa região. Mas Mussolini também queria dar um golpe na Grã-Bretanha contra sua influência naval no Mediterrâneo, onde ela tinha 3 bases navais importantes. No oeste estava Gibraltar, que os britânicos tomaram da Espanha em 1704. Malta, lar tradicional da esquadra mediterrânea, cobria o Mediterrâneo central, e o porto egípcio de Alexandria, no leste. Mussolini estava enciumado e determinado a fazer do Mediterrâneo o seu mar. Para enfrentar a Grã-Bretanha, sua marinha tinha suas principais bases em Taranto, La Spezia e Messina. Era pelo menos no papel adversário para a Grã-Bretanha. Entretanto, o que fez o Mediterrâneo tão importante para a Grã-Bretanha foi o Canal de Suez. Construído em 1870 com apoio francês, ele diminuiu sensivelmente o tempo de viagem entre a Grã-Bretanha e a Índia e o Extremo Oriente. Ameaçando em terra o canal estavam 250 mil soldados italianos na Líbia e mais 100 mil na Abissínia, na Eritreia e na Somália italiana. Para enfrentá-los, a Grã-Bretanha tinha apenas 60 mil homens, baseados principalmente no Egito e na Palestina. Com pequenas guarnições no Sudão, na Somália Britânica e em Aden. Havia também uma importante base aérea no Iraque, em Rabânia. Para mostrar que não estavam brincando, os italianos bombardearam Malta, Aden e Porto Sudão, em 11 de junho. Os britânicos enviaram tropas para a fronteira do Egito com a Líbia, esperando um ataque italiano, e começaram a executar ataques surpresa em toda a fronteira. O ataque italiano levaria tempo para ser organizado e não teve ajuda devido à morte do comandante-geral italiano, Marechal Ítalo Balbo, um eminente piloto aviador cujo avião foi derrubado por um de seus próprios aviões. Para a Marinha Real, o objetivo mais importante era manter Malta abastecida, apesar de ela estar ao alcance dos aviões italianos que operavam na Sicília. Mas o noroeste da África francesa era um assunto complicado. A maior parte da frota francesa havia abandonado Malta e em 3 de julho de 1940, a Marinha Real os atacou, temendo que Malta pudesse cair em mãos alemãs. Navios foram destruídos e marinheiros franceses foram mortos ou feridos. O governo Vichy manifestou seu aborrecimento com isso, bombardeando Gibraltar com a aviação baseada no noroeste da África. Entretanto, esses ataques causaram pouco dano. No mar, os italianos começaram a atacar com navios e aviões os comboios de suprimento para Malta. Isso levou a várias batalhas navais. Em terra, as forças italianas sitiaram 2 postos de fronteira no Sudão, no início de julho. Depois, rapidamente invadiram a Somália Britânica, forçando a guarnição britânica a ir para Aden. Mas em agosto de 1940, a despeito da ameaça de invasão da própria Grã-Bretanha, Churchill enviou um comboio rápido de tanques através do Mediterrâneo para reforçar o Egito. E isso foi muito bom. Em meados de setembro, começou a muito esperada invasão italiana ao Egito, mas parou após um avanço de quase 100 quilômetros. Uma das razões para isso foi que Mussolini queria colocar os Balcãs sob seu poder. No final de outubro de 1940, suas tropas invadiram a Grécia neutra pela Albânia ocupada pela Itália. Isso foi um erro. Os gregos não apenas resistiram, como contra-atacaram, penetrando até a metade da Albânia, antes do fim do ano.
No mar, a luta para manter Malta abastecida continuava enfrentando a oposição aérea e naval italianas. Mas na noite de 11 de novembro de 1940, os aviões britânicos Swordfish decolaram do porta-aviões Illustrious e fizeram um ousado ataque de torpedos à base naval italiana em Taranto. Eles danificaram severamente 3 navios. Isso tornou a marinha italiana mais cautelosa, mas os embates navais continuaram. Enquanto isso, no Egito, reforços britânicos haviam chegado da Austrália e da Índia. Foi planejada uma operação para destruir os campos italianos dentro do Egito. Ela foi lançada na noite de 8 de dezembro. No início, os soldados pensaram que estavam fazendo manobras. O ataque pegou os italianos de surpresa e em 2 semanas foram mandados de volta para a Líbia. Archibald Wavell, o comandante-em-chefe britânico, decidiu aproveitar esse sucesso lançando uma invasão em grande escala à colônia italiana. No início de janeiro de 1941, o porto de Bardia foi tomado pelos australianos, seguido de Tobruk e Derna. Os australianos continuaram pela estrada da costa em direção a Benghazi, enquanto os tanques seguiam pelo interior com o objetivo de isolar os italianos, enquanto se retiravam de Benghazi. Após passar através de terrenos difíceis, os tanques chegaram na hora exata. Pressionados pelos australianos pelo norte, os italianos não conseguiram escapar. Finalmente, 20.000 italianos foram feitos prisioneiros nessa única ação. "200 canhões e 120 tanques foram tomados em adição às grandes quantidades de armamento e 110.000 prisioneiros capturados desde o início da ofensiva. Foi uma vitória espetacular, mas que teve uma vida curta. Wavell já estava conduzindo uma campanha paralela no sul, com o objetivo de remover a presença italiana do leste da África. Isso consistia de 4 avanços em separado. Do Sudão, 2 divisões indianas avançavam para a Eritreia. Eles lutaram numa campanha muito dura em terreno difícil para conseguir tomar a colônia em maio de 1941. O imperador abissínio Haile Selassie mandou uma força local para retomar seu trono dos italianos. Os homens de Selassie também saíram do Sudão. Outra força de soldados do sul, do leste e do oeste da África invadiu a Somália italiana pelo Quênia. Finalmente, vieram soldados de Aden para libertar a Somália britânica. Mas, mesmo enquanto se desenrolavam essas campanhas, as pequenas e muito espalhadas forças de Wavell estavam sendo ainda mais exigidas. O olhar de Churchill estava na Grécia e em sua luta contra os italianos. Em março de 1941, ele ordenou que Wavell enviasse forças para ajudar esse novo aliado. A força britânica na Líbia estava seriamente enfraquecida agora que uma nova ameaça estava surgindo. Hitler havia despachado uma pequena força alemã sob o comando do general Erwin Rommel. Ele tentava tirar vantagem do enfraquecimento britânico e, a despeito das objeções italianas, rapidamente reuniu suas forças na fronteira cirenaica. Os Afrika Korps de Rommel precederam o ataque do eixo que começou em 24 de março e rapidamente empurrou os britânicos de volta ao Egito, com apenas o porto de Tobruk resistindo ao seu ataque.
O pior ainda estava por vir. Hitler agora estava planejando invadir a Rússia. Com o objetivo de manter seu flanco sul, ele conseguira reunir a seu lado a maior parte dos estados balcânicos. No fim de março, após um golpe de Estado, a Iugoslávia rompeu o acordo. Em 6 de abril de 1941, um Hitler furioso a invadiu, assim como a Grécia. Esta era uma clássica campanha Blitzkrieg, rápida e decisiva. As forças iugoslavas estavam mal preparadas para encarar tal violência e foram rapidamente vencidas. Os alemães entraram na capital Belgrado em 12 de abril e a Iugoslávia se rendeu 5 dias depois. A Grécia resistiu um pouco mais, com o contingente britânico tendo que ser retirado pela Marinha Real. Na realidade, a única saída para os britânicos era o mar. O almirante Sir Andrew Cunningham conseguiu em 28 de março levar a frota italiana para a batalha fora do Cabo Matapan, enquanto eles tentavam interceptar os comboios britânicos para a Grécia. Esta foi a primeira batalha completa de frota contra frota na Segunda Guerra Mundial. Os britânicos afundaram 3 cruzadores e danificaram um navio de guerra. Isso manteve a frota italiana no porto nos meses seguintes. Mas em 20 de maio de 1941, os alemães lançaram um ousado ataque aéreo à ilha de Creta, no Mediterrâneo Oriental. As tropas britânicas estavam estacionadas lá desde novembro de 1940 e os homens retirados da Grécia haviam ajudado a formar a guarnição. Houve alguma luta desesperada, principalmente em torno dos campos de pouso da ilha, mas os paraquedistas alemães conseguiram tomá-los e reforços foram trazidos de avião. Os alemães agora começavam a empurrar os britânicos contra a costa sul da ilha. A retaguarda britânica era incapaz de segurar o avanço alemão por muito tempo. Apesar de eles terem resistido a ações pesadas, estavam continuamente cercados. Mais uma vez, a Marinha Real foi chamada para retirar os soldados. Mesmo assim, muitos foram deixados para trás. Este foi outro sucesso espetacular dos alemães. Mas a perda de aeronaves de transporte significava que nunca mais tentariam outro ataque aéreo em grande escala. A perda de Creta e o fato de que a Luftwaffe estava agora unida aos italianos atacando Malta significava que os comboios britânicos não poderiam continuar passando pelo Mediterrâneo. Eles teriam que contornar o Cabo da Boa Esperança no sul da África. Na realidade, era remotamente possível passar comboios ocasionalmente para manter Malta suprida. Longe dali, Wavell teve que dominar uma revolta no Iraque que ameaçava a base aérea de Rabania. E em junho de 1941 invadiu a Síria francesa de Vichy. Isso foi provocado pelo temor que a Luftwaffe pudesse se estabelecer ali. Foram necessárias 5 semanas de luta pesada para dominar os franceses de Vichy. Durante maio e junho na Líbia, Wavell fez 2 ataques abortivos contra as defesas de Homs, na fronteira egípcia.
Sua incapacidade de penetrar e levantar um cerco a Tobruk, que continuava a resistir, provocou a substituição de Wavell por Sir Claude Auchinleck. Ele passou os meses seguintes montando o que se tornaria o 8º Exército, visando uma grande ofensiva que teria lugar em novembro. Isso aconteceu a despeito do fato de que Churchill sempre o pressionava a atacar mais cedo. Apesar de Malta permanecer sob constante ataque aéreo, submarinos ingleses como este e aviões baseados na ilha estavam efetivamente incomodando os comboios de suprimento do eixo que dirigiam-se para o norte da África. A ofensiva de Auchinleck, muito esperada e chamada Crusader, começou em 18 de novembro de 1941. A primeira fase foi marcada por uma longa batalha entre tanques de ambos os lados, e por uma semana o resultado esteve equilibrado, enquanto a infantaria britânica abria seu caminho em direção a Tobruk. Em certo momento, os blindados britânicos estiveram ameaçados. Foi quando Rommel atacou maciçamente sua retaguarda antes de ser forçado a retroceder. As forças aéreas dos dois lados também fizeram a sua parte, quando a Força Aérea Britânica do Deserto estabeleceu sua superioridade no campo de batalha. Finalmente, por falta de combustível, Rommel foi forçado a retroceder. Os homens de Auchinleck entraram em contato com a guarnição de Tobruk e levantaram o cerco. As perdas de Rommel foram pesadas e ele retornou para a fronteira de Trípoli. O eixo, entretanto, negou aos britânicos o uso de Benghazi como um porto, espalhando minas, reduzindo assim suas linhas de suprimento. Mais tarde, Rommel recebeu tanques adicionais. E em 21 de janeiro de 1942, apenas 2 semanas depois de ter feito sua retirada, ele atacou em Cyrenaica mais uma vez. Os britânicos montaram uma nova linha de defesa a oeste de Tobruk e trabalharam duro para mantê-la. Havia agora um debate sobre estratégia no campo do eixo. Rommel queria pressionar no canal de Suez e colocou suas forças convenientemente. Mas Albert Kesselring, seu superior como comandante em chefe no Teatro de Operações do Sul, tinha outras ideias. Ele e os italianos consideravam mais importante a captura imediata de Malta, como garantia das linhas de suprimento do eixo. Entretanto, ele permitiu que Rommel avançasse até Tobruk. Rommel atacou no final de maio de 1942, se adiantando aos britânicos, que também estavam preparando um ataque. Ele deslocou seus blindados em torno do deserto no flanco britânico e seguiu-se uma desesperada batalha entre tanques. Após 3 semanas de luta intensa, os britânicos começaram a cair. Tobruk estava isolada novamente, mas dessa vez caiu após 3 dias. Rommel aproveitou-se de sua vantagem e o recuo do 8º Exército Britânico tornou-se uma retirada. Auchinleck tornou a encarar seu adversário em Al-Alamein, a última posição defensável antes do canal de Suez. Seu flanco sul ficou na intransponível depressão de Katara, mas ainda havia dúvidas quanto à sua capacidade de conter os alemães. Tal era a preocupação britânica que a frota do Mediterrâneo deixou Alexandria em direção ao porto libanês de Beirut.
Em 1º de julho de 1942, Rommel atacou. Por algum tempo, a situação esteve equilibrada. Mas os soldados do eixo estavam cansados após 5 semanas de luta intensa e havia pouco combustível. Assim, o 8º Exército Britânico estava capacitado a conter o ataque. Os britânicos agora tentavam passar através das defesas do eixo. Durante quase todo o mês de julho, os dois lados atacaram um ao outro como 2 boxeadores exaustos, até que finalmente se retiraram para seus cantos, muito cansados para continuar. Enquanto isso, Malta continuava resistindo, uma sempre crescente perda de navios britânicos no esforço constante de manter a ilha suprida. Os habitantes da ilha também estavam sofrendo com os infindáveis ataques aéreos. A ilha depois receberia a mais alta condecoração civil britânica por bravura, a Cruz de George. Preocupado com a situação, Churchill agora visitava o Egito para tratar pessoalmente de todos os assuntos. Ele decidiu que uma mudança na liderança era necessária. Auchinleck foi substituído por uma nova equipe. O general Sir Harold Alexander comandaria o teatro de operações e o general Bernard Montgomery assumiria o comando do exausto e desgastado 8º Exército. Monty, como era apelidado, logo impôs em seus homens sua personalidade positiva e dinâmica. Ele declarou que não haveria mais retiradas. Avisado pela Ultra, a equipe britânica de decodificação dos códigos alemães ultra-secretos, chamados Enigma, de que Rommel iria atacar de novo no fim de agosto, Montgomery facilmente o repeliu na Batalha de Alenhalfa. Convencido de que uma grande superioridade em homens e material era essencial para o sucesso, ele começou a preparar um avanço através das linhas do eixo para assim expulsar italianos e alemães da Líbia. Na noite de 23 de outubro de 1942, o 8º Exército foi colocado em suas posições de batalha. Cada homem sabia exatamente qual seria sua parte na batalha. Esse era o estilo de comando de Montgomery. "900 canhões começaram a agredir as linhas do eixo e o ataque começou. Incapaz de contornar as defesas do eixo, o 8º Exército só poderia atacar frontalmente. Durante os 11 dias seguintes, os britânicos lutaram desesperadamente para fazer furar as defesas de Rommel. As baixas aumentavam nos dois lados. Os homens de Rommel estavam aglutinados enquanto a força aérea do deserto incessantemente os açoitava. A pressão britânica era intensa e, finalmente, em 3 de novembro, Rommel foi forçado a recuar, com a maior parte de seu equipamento destruído. Milhares de prisioneiros do eixo caíram em mãos britânicas. Os tanques de Montgomery os perseguiram e tentaram isolar Rommel. Mas o mau tempo e a capacidade tática permitiram que as forças sobreviventes do eixo escapassem. Durante o resto de novembro e dezembro, o 8º Exército Britânico perseguiu seu adversário através da Líbia. Os britânicos entraram em Trípoli em 23 de janeiro de 1943 e Rommel entrou na Tunísia. Mas a situação geral agora havia mudado. Rommel e os britânicos sabiam que o novo teatro de guerra africano havia apenas começado.
Enquanto os homens do 8º Exército de Montgomery desfilavam em Trípoli para celebrar sua vitória sobre as forças do eixo, não imaginavam que esse seria o último sucesso conseguido pelo exército britânico sozinho. Com a América agora na guerra, Roosevelt e Churchill haviam concordado que vencer a Alemanha teria prioridade sobre o Japão, mas levou tempo para decidir onde atacar. Finalmente, o general norte-americano Dwight D. Eisenhower foi apontado para comandar uma operação ofensiva conjunta no Mediterrâneo. Com os britânicos segurando Rommel no Egito, os aliados decidiram atacar as possessões francesas de Vichy, no Marrocos, Argélia e Tunísia. Uma força norte-americana partiu dos Estados Unidos para desembarcar em Casablanca. Outra força deixaria a Escócia e passaria pelo Estreito de Gibraltar. Soldados norte-americanos desembarcariam em Orã, enquanto uma força anglo-americana desembarcaria em Argel e avançaria para a Tunísia. As forças francesas de Vichy eram de tamanho considerável e os norte-americanos conduziram negociações secretas para assegurar que sua resistência seria não mais que um gesto de desafio. Os desembarques chamados de Torch tiveram lugar em 8 de novembro de 1942, logo depois que Montgomery começou sua perseguição a Rommel. A Torch não foi apenas a primeira operação combinada anglo-americana, mas ela também representou a primeira de muitos desembarques anfíbios aliados. Em Casablanca e Orã, os franceses ofereceram apenas uma resistência simbólica. Mas em Argel, os franceses contestaram o fato mais ferozmente. Mesmo assim, eles assinaram um armistício após alguns dias. Então, os britânicos e os norte-americanos avançaram para a Tunísia. O Torch pegou as forças do eixo de surpresa. Em 24 horas, eles começaram a levar tropas para a Tunísia usando esses aviões ME-323 Gigante, o maior avião cargueiro da Segunda Grande Guerra. Os dois lados agora avançavam um contra o outro e tiveram várias batalhas no terreno montanhoso da Tunísia. Uma força britânica conseguiu chegar a quase 30 quilômetros de Tunis, antes de ser forçada a recuar. No Ano Novo, em meio a chuvas e ventos frios, a linha de frente desceu a principal cadeia montanhosa da Tunísia. A força aérea aliada sofria principalmente com a lama. As forças do eixo agora iniciavam uma série de ataques de sondagem. Os veteranos africanos de Rommel agora juntavam-se aos soldados que já estavam na Tunísia. Ele preparou um ataque contra os norte-americanos inexperientes em Kasserine para tirar os aliados do oeste da Tunísia. Ele atacou em meados de fevereiro de 1943, fazendo muitos prisioneiros norte-americanos, mas foi contido por outra força aliada. O 8º Exército de Montgomery agora entrava na Tunísia pelo leste, abrindo assim outra frente. Rommel agora decidira se voltar contra ele. Avisado pela Ultra, a equipe britânica que decifrava os códigos alemães, Montgomery infligiu um ataque sangrento a seus tanques em março de 1943. Rommel, agora abatido, deixava o norte da África. Na Tunísia Ocidental, britânicos e norte-americanos do 1º Exército continuavam a batalha. Eles agora recebiam a adesão de uma tropa francesa. Enquanto isso, Montgomery preparava-se para atacar a formidável linha Marat. As forças aliadas preparavam o caminho, atacando as defesas do eixo que cobriam a costa da Tunísia.
Montgomery decidiu atacar a linha durante a noite. O ataque inicial teve sucesso, mas os tanques alemães do Afrika Korps evitaram o avanço. Precedidos por um ataque aéreo, os tanques de Montgomery conseguiram abrir caminho para contornar a linha Barrett. Mas foram incapazes de evitar a fuga de seus velhos adversários do deserto. Os norte-americanos, agora recuperados depois do desastre de Kasserine, graças ao general George Patton, limparam o sudoeste da Tunísia e juntaram-se a Montgomery. O 8º Exército Britânico continuou a avançar em direção ao norte. As forças do eixo tornavam-se cada vez mais encurraladas pelos britânicos, franceses e norte-americanos do 1º Exército que os continham no oeste. Enquanto Montgomery pressionava pelo sul em direção a Wadi Akarit, a próxima linha de defesa principal. Seus soldados a dominaram com sucesso no início de abril. Entretanto, mais uma vez, os britânicos foram incapazes de conter as forças do eixo. Montgomery avançou para Enfidaville, onde novamente foi forçado a aguardar. A ênfase agora estava no 1º Exército para a ofensiva final, que se iniciou em 6 de maio. As forças do eixo, tendo suas linhas de suprimento pelo Mediterrâneo agora virtualmente cortadas, não poderiam se manter por muito tempo. Tunis e Bizerta haviam sido invadidas e em 11 de maio toda a resistência cessou. Mais de 200 mil italianos e alemães se renderam. A hora de retomar a Europa finalmente havia chegado. Em janeiro de 1943, os aliados haviam feito uma grande conferência de planejamento estratégico em Casablanca, no Marrocos. Nela havia sido tomada a decisão de desembarcar na Sicília, já que o norte da África havia sido tomado, e conseguir a saída da Itália da guerra. O planejamento para a operação na Sicília começou em março de 1943. O 7º Exército norte-americano do general Patton desembarcaria na costa sul e tomaria metade oeste da ilha, enquanto o 8º Exército de Montgomery avançaria pela metade leste. Como uma preliminar e após um pesado bombardeio aéreo e naval, tropas britânicas desembarcaram nas ilhas de Lampedusa e Pantelleria, em 11 de junho. As forças anfíbias navegaram do noroeste da África, Egito e Grã-Bretanha. O desembarque na Sicília começou em 10 de julho. A operação desenrolou-se de acordo com o plano. As divisões italianas de baixo nível defendiam principalmente a costa, onde foram incapazes de evitar que as cabeças de praia fossem estabelecidas. Isso aconteceu apesar de os paraquedistas aliados terem sido desagregados quando foram lançados em apoio ao desembarque. Os aliados agora começavam a avançar para o interior, mas encontraram resistência feroz de 2 divisões alemãs que haviam sido mandadas para a ilha.
Finalmente, Patton começou a fazer progresso quando seus homens começaram a limpar a costa norte. Os britânicos, entretanto, tiveram dificuldades em avançar no leste mais montanhoso. Só em 5 de agosto, eles conseguiram entrar em Catânia, a meio caminho da costa. Os aliados, entretanto, foram incapazes de evitar que os alemães escapassem pelo Estreito de Messina para a Itália. Para os italianos, a perda da Sicília foi o último golpe. Mussolini foi deposto e um armistício foi pedido. Kesselring recebeu ordens de Hitler para agir contra a rendição italiana. Mais tropas alemãs foram enviadas às pressas para a Itália, que os aliados agora preparavam-se para invadir. Primeiro, Montgomery teria que cruzar o Estreito de Messina e limpar a ponta da bota italiana. Depois, enquanto desembarcava mais forças em Taranto, o recém-formado 5º Exército, que incluía soldados britânicos, desembarcaria em Salerno. Em 3 de setembro, os britânicos cruzaram o estreito e entraram na ponta da bota italiana. Simultaneamente, os italianos assinaram secretamente um armistício. 6 dias depois, foi publicamente anunciado que o desembarque em Salerno havia acontecido. Os alemães rapidamente trouxeram seus soldados e ofereceram forte resistência. O 5º Exército norte-americano teve que lutar bravamente para garantir a cabeça de praia, enquanto os alemães faziam ferozes contra-ataques. A Luftwaffe também estava bastante ativa e destruiu um grande número de navios aliados. Os canhões dos navios também tiveram um papel essencial, permitindo que os soldados chegassem à praia. Finalmente, o poder de fogo aliado provou sua superioridade. A cabeça de praia foi expandida e os reforços desembarcaram. Salerno mostrava que os alemães não iriam entregar a Itália sem luta. A Itália agora havia mudado de lado e sua frota navegou para Malta para se render. Os alemães tentaram evitar que os aliados usassem as forças armadas italianas, desarmando-as. Eles também ocuparam Roma e trouxeram mais soldados pelo norte. Neste ínterim, Mussolini estava preso numa estação de esqui nas montanhas Abruzzi. Por ordem de Hitler, soldados desembarcaram em um planador e executaram um ousado resgate do ex-ditador italiano. Eles usaram um avião leve para levá-lo em segurança. Ele foi levado para o sul da Alemanha para reunir-se com sua família e Hitler. Depois, Mussolini criou uma república fascista, fantoche, no norte da Itália. A resistência alemã em Salerno foi vencida após uma semana de luta. Isso permitiu que o 5º e o 8º Exércitos se reunissem. Depois disso, os norte-americanos avançaram para o lado oeste da Itália e os britânicos para o leste.
Montgomery e o comandante do 5º Exército, Mark Clark, reconheceram a necessidade de coordenar suas operações. Churchill, entretanto, estava decidido a reentrar nos Balcãs, ocupando as ilhas italianas do Dodecaneso. Os desembarques nelas aconteceram em setembro. A guarnição italiana foi desarmada, mas a falta de apoio aéreo e naval permitiu que os soldados alemães na Grécia rapidamente recapturassem as ilhas. Na Itália continental, os aliados entraram em Nápoles em 1º de outubro. Suas forças então continuaram em direção ao norte, mas foram contidas pela retaguarda alemã. Houve um debate no lado alemão sobre se deviam basear suas defesas no norte da Itália e fazer com que os aliados lutassem pelo país inteiro. Foi decidido que a última opção, a de Kesselring, prevaleceria. Os numerosos rios da Itália ajudaram a estratégia de Kesselring. As chuvas de outono começaram a atrasar os aliados. As condições pioravam conforme o inverno se aproximava. Finalmente, no final de novembro de 1943, os aliados se confrontaram com as defesas preparadas na linha Gustav. Esta linha cruzava o país a quase 120 quilômetros de Roma. Montgomery pretendia passar por ela no seu lado leste. Mas após uma dura batalha para capturar Ortona, o 8º Exército, agora exausto, foi forçado a parar. A estratégia de Kesselring estava começando a mostrar resultados. Desesperados para chegar a Roma, os aliados decidiram isolar os alemães na área de Monte Cassino e depois contornar a linha Gustav através de um desembarque anfíbio em Anzio, a 90 quilômetros da sua retaguarda. Isso foi feito a despeito dos planos prévios de transferir a maior parte dos veículos anfíbios para a Grã-Bretanha, em preparação para a invasão de 1944 através do canal. Em 22 de janeiro de 1944, o agora familiar prelúdio de bombardeio naval cobria a aproximação dos veículos de desembarque na costa. As tropas de assalto foram rapidamente desembarcadas. Os alemães foram tomados de surpresa e não conseguiram evitar que os aliados consolidassem sua posição em Anzio. Esses veículos anfíbios com rodas, conhecidos como Ducks, permitiam que os soldados desembarcassem sem molhar os pés. Logo, armas pesadas e suprimentos foram desembarcados. Mas enquanto a força aliada na cabeça de praia rapidamente aumentava, nenhum esforço foi feito para capitalizar o sucesso inicial dos desembarques, avançando para o interior. Enquanto isso, na frente principal, a força expedicionária francesa do general Alphonse Juin recebeu a tarefa de atacar o alto complexo montanhoso de Monte Cassino. Ele iniciou seu ataque 2 dias após o desembarque em Anzio. A inatividade aliada em Anzio deu aos alemães tempo para redistribuir suas forças de modo a erradicar a cabeça de praia. Em 16 de fevereiro, eles lançaram o primeiro de uma série de furiosos contra-ataques.
Logo, os aliados estavam sob intensa pressão e o futuro da cabeça de praia foi colocado em dúvida. Os alemães mantiveram a pressão por 2 semanas e meia. Eles infligiram mais de 20.000 baixas nos aliados. A situação em Monte Cassino não era melhor. Uma após outra, as tentativas de cerco falharam. Em desespero, as forças aliadas bombardearam o histórico mosteiro em seu pico, acreditando que os alemães o estavam usando como posto de observação. Os paraquedistas alemães que defendiam Cassino permaneceram resolutos sob constante artilharia e bombardeio aéreo. Franceses, neozelandeses, indianos e britânicos tentaram capturá-lo, mas sem sucesso, apesar de eles terem conseguido capturar grande parte da cidade em sua base. O comando aliado agora tinha feito um novo plano. A maior parte do 8º Exército Britânico seria levada para leste dos Apeninos, a cadeia montanhosa da Itália, e um ataque combinado seria lançado de Cassino para a costa mediterrânea. Em conjunto com isso, as forças na cabeça de praia de Anzio deveriam avançar em direção a Roma. Um ataque aéreo preliminar chamado de Strangle foi montado para estrangular as linhas de suprimento do eixo. O ataque foi lançado na noite de 11 de maio. Dessa vez, os poloneses atacaram Cassino, mas foram contidos. Entretanto, mais ao sul, os franceses penetraram nas montanhas Abruzzi. Kesselring agora ordenava que suas tropas começassem a se retirar da linha Gustav. Os poloneses atacaram Cassino outra vez, que finalmente caiu. E as forças aliadas chegaram às montanhas e se uniram às forças de Anzio. Roma, que havia sido um prêmio ilusório, foi atingida pelos aliados em 5 de junho. Eles continuaram a avançar em direção ao norte, mas a retaguarda alemã, convenientemente orientada, manteve os aliados à distância. A esperança de evitar que os alemães se retirassem para sua linha de defesa seguinte começou a desaparecer. A demolição foi outra arma usada pelos alemães para conter os aliados. O terreno montanhoso da Itália Central significava que seria fácil bloquear rotas indo em direção ao norte. Ao final de agosto, o avanço aliado foi sendo levado a uma parada virtual. Eles agora encontravam-se encarando outro forte cinturão de defesas, a linha Gothic, a quase 240 quilômetros ao norte de Roma. Mais uma vez, o 8º Exército conseguiu passar através dela na ponta do Adriático, mas a infindável sucessão de rios ao norte finalmente derrubou os britânicos, e eles não conseguiram atingir a batalha decisiva. Os norte-americanos bateram suas cabeças contra a linha no ponto em que ela passava através dos Apeninos. Seu avanço também foi retardado pela linha Arno, que protegia a linha Gothic das aproximações pelo oeste. Mais uma vez, o inverno havia chegado à Itália.
e a exaustão tomava os exércitos aliados. As tropas estavam conscientes que o foco havia sido apontado para outro lugar, para o noroeste europeu e para as maciças batalhas da frente leste.